Bom, e para a gente começar essa cobertura eleitoral, a gente tem ao vivo agora o jurista Ives Gandra Martins, que vai comentar um pouco sobre esse processo eleitoral, todo esse período de campanha. E ele está aqui com a gente agora. Boa tarde, doutor Ives. Tudo bem? Tudo bem, grande alegria de estar com toda essa bancada extraordinária que vocês têm aí na Revista Oeste, no 4x4. Maravilha. Doutor Ives, eu quero começar perguntando para o senhor o seguinte: como é que o senhor avalia a condução do processo eleitoral pelos ministros do TSE? Eu tenho a impressão que nós tivemos uma interferência, não diria intervenção, mas uma interferência direta do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o ex-presidente Lula, em nenhum momento ele teve as provas de corrupção medidas. Elas não puderam ser utilizadas quando eles mudaram o foro de competência de Curitiba para Brasília e etc. O que vale dizer, continuam todas as provas que levaram um juiz de primeira instância, 3 desembargadores do TRF, 5 do STJ e 6 do Supremo condenaram por corrupção. Essas provas lá estão, não foram elididas. Com a mudança de competência e com a proibição do ministro Lewandowski de serem utilizadas essas provas nos outros processos e do ministro Gilmar Mendes, que considerou suspeito o juiz, eu não vi suspeição, mas, enfim, no Supremo eles entenderam a condução do processo pelo juiz Sérgio Moro suspeito, ele foi resgatado. Apesar de condenado em 4 instâncias, ele foi resgatado para concorrer. Então, houve uma intervenção direta. Segunda intervenção, me pareceu, intervenção é uma palavra mais dura, mas uma interferência. A segunda foi quando eles desmonetizaram todas as redes conservadoras. Quer dizer, houve uma nítida preferência, uma seleção em relação a todos os canais de esquerda e em relação aos conservadores que foram desmonetizados, questão dos 8 empresários numa conversa, entende, em que tiveram um inquérito de fake news que se prolonga por 3 anos, a Procuradoria-Geral da República pedindo que aquilo fosse encerrado, como a Procuradoria-Geral da República, do artigo 129 da Constituição, é a única competente para dar início a uma ação penal, quando ela pede que seja arquivado o inquérito de fake news, não há possibilidade de ação penal. É o que diz a Constituição. O Supremo está interpretando pelo artigo 43 de um regimento feito por eles antes da Constituição. Eles poderiam dar início fazendo com que o regimento prevaleça sobre o 129 da Constituição. Interferência de novo. E, por fim, nós tivemos, nesse final, indiscutivelmente, por exemplo, do presidente não poder falar no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, quando a jurisprudência do TSE era no sentido de que a presidente Dilma, quando foi alegado mesmo, no passado, em 2014, ela pôde falar diretamente no Palácio do Planalto. Isso significa que houve, evidentemente, uma interferência no processo eleitoral, uma nítida preferência no sentido de atacar o presidente Bolsonaro do que beneficiar. Com isso, eu não estou dizendo que a interpretação que eu dou no direito, quando há uma decisão de 6 por 5, significa que 5 ministros não concordaram com aquela decisão que vai prevalecer. A minha interpretação de um velho professor de direito constitucional é de que houve uma intervenção ou interferência no processo eleitoral por parte do Supremo, que terminou, evidentemente, eliminando um dos grandes bastos do presidente Bolsonaro, que na eleição de 2018 foram as redes sociais. As redes sociais foram, evidentemente, prejudicadas nesta campanha do presidente Bolsonaro para a sua reeleição. Esse foi um dos fatores, não é, que, a meu ver, terminou prejudicando
um processo que deveria ser absolutamente amplo. O presidente Lula, o presidente Bolsonaro teriam o direito de ter todas as redes sociais que quisessem. O inquérito de fake news deveria ter sido encerrado porque a Procuradoria-Geral da República já tinha definido o Tribunal Superior Eleitoral, não poderia dizer o que é democracia. A democracia foi dito pelo que os constituintes disseram em 1988. Então, apesar do respeito que tem o juiz supremo, data máxima vênia, acho que eles interferiram no processo eleitoral. Doutor Ives, ontem, no sábado, o Antagonista, o site Antagonista, ele publicou uma reportagem, uma nota sobre uma interceptação telefônica em que o Marcola, que foi chefe do PCC, e hoje preso, ele fala que prefere, nessa ligação, prefere que eles colocaram como se fosse uma declaração do voto no Lula, Na verdade, ele dizia que seria mais fácil a vida dele se o Lula fosse eleito. E hoje, o Alexandre de Moraes mandou tirar do ar essa reportagem. Foi mais uma arbitrariedade? Veja o seguinte, é interessante pelo seguinte, porque eles interceptaram o telefonema existiu. Se nós analisarmos que eles interceptaram também, por hackers, um telefonema entre aqueles 8 empresários e o ministro, o presidente Alexandre de Moraes, fez questão de, enfim, iniciar um processo de investigações, bloqueio de contas, etc. E ele não permitiu. Quer dizer, na verdade, foram 2 interceptações e 2 expressões que foram apresentadas. Eu acho que aquilo que se coloca num regime democrático de liberdade de expressão, a minha opinião, eu vivi aquele período constituinte, comentei a Constituição em 15 volumes com o Celso Bastos, mais de 10 mil páginas. Estava 20 meses lá. Bernardo Cabral, contato praticamente quinzenal comigo, ainda conversava há dias atrás com o Bernardo. O Bernardo dizia: isso tudo que você tem dito é exatamente o que nós fizemos na Constituinte. Então, eu estou apenas reproduzindo o que os constituintes fizeram naquele período, que eu vivia aquilo. Participei de audiências públicas a convite dos próprios constituintes. Então, o que eu entendo é que nós passamos a ter uma limitação da liberdade de expressão que não foi a intenção do Constituinte. O Constituinte, quando sai de um regime de exceção, que era o regime anterior, ele pretendeu dar harmonia e independência dos poderes, competência definida e claramente definida para cada poder, exaustivamente, do artigo 44 ao 135 da Constituição, o capítulo mais longo da Constituição, e a liberdade total, e dizendo se houvesse abuso, havia ação de indenização por danos morais ou a denunciação caluniosa por decorrência. Quer dizer, esse cerceamento permanente, essa liberdade não posso, aquilo é democracia, isso é contra a democracia. Até um deputado punido, quando a Constituição lhe dava inviolabilidade por quaisquer manifestações. Então, o artigo 53 é substituído por uma lei de segurança nacional, que é uma lei infraconstitucional. Tudo isso, a meu ver, como um velho professor de direito constitucional, tudo foi uma surpresa. Uma democracia que nós lutamos para constituir, que participamos em debates constituintes, convidado alguns dispositivos da Constituição, eu auxiliei a escrever, sei perfeitamente o que vivemos naquele período, e estamos vendo que um conceito de democracia hoje é democracia aquilo, com o respeito que eu tenho, que é muito grande para os ministros do Supremo, aquilo que o Supremo diz que pode ou não pode ser dito. E isso não acho bom para a democracia. Tenho dito a eles, nos programas, nas manifestações que tenho feito, sempre realçando o respeito que tenho por eles, mas acho que a interpretação deles não corresponde àquilo que foi debatido numa Constituinte especificamente convocada para que nós tivéssemos a mais ampla das democracias. Por isso, eu tenho a sensação que houve uma interferência
E a minha esperança é que, passado esse período eleitoral, volte o Supremo a ser o que era o Supremo até 2002. Bom, doutor Ives, só antes da gente seguir, que o Augusto quer fazer uma pergunta, eu só gostaria de informar o pessoal aqui da redação passou, a gente em Brasília já tem 33,02% das sessões totalizadas. Para presidente da República, Jair Bolsonaro segue à frente com 52,% dos votos, Lula com 36,02%, Simone Tebet em terceiro com 6,13% e Ciro Gomes na quarta posição com 4,28% dos votos. Isso aqui é para Brasília, 33% das urnas apuradas. Brasil, a gente tem também... temos 1,99% das sessões totalizadas, Brasil... a gente tem lá o painel. Jair Bolsonaro com 48,81% dos votos, Lula com 41,46%, Simone Tebet na terceira posição com 5,04%, Ciro Gomes em quarto lugar com 3,41% dos votos. E a gente vai seguindo aqui, acompanhando a apuração em tempo real para você. Augusto, vou passar a bola aqui. Doutor Ives, é um prazer voltar a conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes disse que seria implacável com fake news. Pelo que o senhor disse, e eu concordo, o Lula, ao se dizer absolvido, ele está contando uma mentira. E o TSE, presidido pelo Alexandre, não fez nada. Isso não caracteriza uma preferência, doutor Ives? Veja, caracteriza e não corresponde à realidade um dado. O Lula não foi absolvido dos crimes. O Lula está absolvido do processo porque a maior parte deles por corrupção e outros porque as provas que lá estão não puderam ser utilizadas. Mas aquelas condenações, aquelas provas aí estão. Nenhuma delas foi ilícita. Não há a prova da corrupção que representou a devolução de bilhões de reais para o Fundo Nacional, o que demonstra que houve corruptores, e o país não é um país que tem só corruptores, mas inacreditavelmente não tem corruptos. O que me parece é o seguinte, quando ele disse que foi absolvido e que não cometeu crime nenhum, não é verdade. Ele foi condenado por crime de corrupção. Ele foi absolvido pela mudança de foro de competência, em grande parte por prescrição, e outras porque as provas que lá estavam não puderam ser utilizadas. Então, são duas coisas diferentes. E há um outro dado que eu acho, o ministro Marco Aurélio Mello, quando ele diz que é um inquérito do fim do mundo, não há ainda legislação a respeito disso. Quando nós temos uma investigação que corre há mais de 3 anos, uma investigação normalmente dura 30, no máximo 60 dias. Quando a Procuradoria-Geral da República, que é a titular da ação penal, só ela que pode iniciar uma ação penal, pede o arquivamento e o arquivamento não é dado. Tudo isso, enfim, a mim, um velho professor de direito, causa muita espécie, porque eu não entendo quando nós temos, o Constituinte colocou, o juiz imparcialmente tem que decidir. Cabe ao Ministério Público acusar, cabe à advocacia defender. O Ministério Público diz que não vai acusar. Não há o que defender a advocacia porque não há acusação. E o poder imparcial continua com a investigação. Isto, enfim, à luz do artigo 129, que deu ao Ministério Público essa competência privativa. Eles podem delegar competência, mas quem pode delegar é o Ministério Público, não é a assunção pelo Poder Judiciário. A minha interpretação continua interpretando como eu vi a Constituição ser aprovada. Eu não posso admitir que um regimento interno possa prevalecer sobre o texto expresso da Constituição. Essa é a razão pela qual isso que foi perguntado, meu caríssimo amigo e mestre Augusto Nunes, realmente causa muita espécie, porque derribou. Nós temos o presidente, ex-presidente, dizendo
que foi absolvido de todos os crimes, foi absolvido, mas não dos crimes. Os crimes lá ficaram. Ele foi absolvido por prescrição, por possibilidade de utilizar aquelas provas. Isso é que o eleitor, a meu ver, tinha que ficar bem ciente, porque o que mais contamina uma democracia é a corrupção. A corrupção é a utilização do dinheiro do povo, dos contribuintes, para beneficiar determinadas pessoas. A corrupção deveria ser combatida com um elemento mais grave de uma democracia. E essa é a razão que, para mim, sempre causou muita estranheza. Não entendi jamais porque, enfim, foi impedido que juízes pudessem utilizar aquelas provas, porque eram provas que levaram à condenação por 4 instâncias. E o Tribunal Federal de Recursos da 4ª Região aumentou a pena, porque vale dizer, desembargadores que eu conheço, muito competentes, sérios, autores de livros, e que viram provas efetivas de corrupção. Então, a impressão que eu tenho, exclusivamente com elementos que eu li nos autos que me foram enviados, isto é, sem fazer juízo de valor sobre o presidente, apenas examinar provas que ela viram, eu entendo que o elemento de corrupção, que deveria ser discutido amplamente em toda a campanha, não foi discutido por essa, enfim, alteração de competência de foro, que também é outra coisa que causou impressão, meu caro Augusto. Veja o seguinte, coisa que qualquer aluno de primeiro ano de faculdade examina em processo civil, é que um juiz, quando recebe um processo, ele tem que primeiramente verificar se ele é competente ou não. Isso todo mundo sabe em primeira aula. Na primeira aula de processo civil, das funções do juiz. Ora, ele não se considerou incompetente, apesar do argumento ter sido apresentado. 3 desembargadores do TF4, apesar do argumento ter sido apresentado, não se consideraram incompetentes. 5 do STJ não se consideraram incompetentes. 6 do Supremo Tribunal Federal não se consideraram incompetentes. 4 anos depois, de várias declarações de um habeas corpus, se descobre que ele era incompetente, o juiz Sérgio Moro, o que demonstra uma negligência monumental de todos esses magistrados, ou o que é pior, uma incompetência, de não perceberam algo tão elementar. Quer dizer, custa para mim perceber como é que, passado 4 anos, se descobre algo tão elementar de direito que qualquer aluno de qualquer faculdade de direito no Brasil sabe que é a primeira coisa que um juiz tem que fazer. Então, doutor Ives, causa espécie, Carol. Bom, muito obrigada mais uma vez, sempre uma aula conversar com o senhor. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, em nome da Revista Oeste, do 4x4.